Olá, Shalom! Eu sou a professora Tereza Kiel e estou aqui para compartilhar com você um episódio do Livro da Semana. Neste episódio, nós vamos conversar sobre o livro de Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento cristão ou da Bíblia hebraica. Neste episódio, nós vamos trabalhar 3 aspectos do livro de Gênesis. O primeiro é a nomenclatura, o segundo é a autoria e o terceiro é a divisão e os temas que aparecem dentro dessa divisão, do livro de Gênesis. Muito bem, então vamos ao primeiro aspecto. O primeiro aspecto, como eu disse, é a nomenclatura, O livro de Gênesis, originalmente, ou da sua forma mais antiga, na Bíblia hebraica, ele chama-se Bereshit. Na realidade, Bereshit é a primeira palavra da Bíblia hebraica, é a palavra de abertura, tanto da Bíblia hebraica quanto do livro de Gênesis. E quer dizer no princípio, ou para alguns, num princípio. Pois bem, essa palavra num princípio quer dizer que do nada Deus cria todas as coisas. E o que ele cria em Gênesis 1? O mundo. O mundo habitável, o mundo que nós vemos, o mundo visível, não é? As plantas, os animais, os astros e os homens. Muito bem, então a primeira nomenclatura do livro de Gênesis chama-se Bereshit e vem da Bíblia hebraica. Quando a Bíblia hebraica começou a ser traduzida para o grego, a partir de uma tradução que nós chamamos, uma das mais importantes traduções da Bíblia hebraica, que nós chamamos de Septuaginta, pois bem, foi na Septuaginta que então o nosso livro de Gênesis ganhou esta nomenclatura, Gênesis. E o que é Gênesis? Início, Princípio. Gênesis é isso. O início, o princípio. E está corretíssima essa nomenclatura, porque o livro de Gênesis, Bereshit, ou Bereshit, narra o início de todas as coisas. Pois bem, então, sobre nomenclatura, era isso que nós tínhamos a compartilhar. Com relação à autoria, o nosso segundo aspecto desse vídeo, a autoria foi, de forma muito tradicional, e até hoje é assim, tida como uma escrita mosaica, Então, Moisés, ele é o autor do livro de Gênesis, não só do livro de Gênesis, mas de todo o Pentateuco e também de alguns salmos, Então, o autor, segundo a tradição judaica do livro de Gênesis, é o Moisés. E Jesus concorda com essa tradição. Diz nos evangelhos que Jesus, uma vez citando, sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, sobre o Antigo Testamento, ele diz: não está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos? Então veja, essa tradição mosaica como autor do Pentateuco, ela foi uma tradição muito forte e que foi preservada e atestada pelo Senhor Jesus. No século XIX, nós tivemos estudos acadêmicos sobre a autoria mosaica, E um estudioso muito famoso chamado Julius Verhausen, ele propôs uma teoria muito diferente dessa perspectiva judaica. Ele disse que o Pentateuco, ele era uma compilação de fontes ou de textos antigos, Alguns escritos por sacerdotes, outros escritos na parte norte de Israel, outros escritos na parte sul de Israel e outros, como ele vai chamar, do escritor deuteronomista. Então, o Julius Verhausen, ele constrói uma teoria chamada Teoria das Fontes, JEDP. J é o javista, seriam textos do Pentateuco escrito na parte sul do território de Israel. O outro seria o eloísta, textos escritos na parte norte do território. Outro seria o sacerdotal, textos muito próprios do ambiente ou envolvendo o ofício do sacerdote, como, por exemplo, o livro de Levítico. E uma outra parte seria, então, do Pentateuco, compilação de um escritor que ele não nomeia, apenas chama de escritor deuteronomista.
que também vai oscilar ali num ambiente de templo e de corte. Mas vejam, isso é uma discussão acadêmica e é uma discussão que hoje em dia está um pouco ultrapassada. Ela fez parte, uma parte importante da história, da discussão sobre a autoria do livro de Gênesis, mas nós, cristãos, preferimos ficar com a tradição, preferimos compreender este texto como uma escritura, conforme nos fala os evangelhos de Moisés. Nosso terceiro aspecto, e eu diria o mais relevante e importante sobre o livro de Gênesis, para que a gente compreenda aqui de forma bem sucinta, é com relação à sua divisão interna e aos seus conteúdos. Pois bem, a divisão interna mais básica que se pode fazer sobre o livro de Gênesis é dividi-lo em 3 partes. A primeira parte nós chamaríamos de histórias primordiais ou histórias universais. Compreende as narrativas do capítulo 1 até o capítulo 11 do livro de Gênesis. Depois nós teríamos as histórias patriarcais. E aí nós deixaríamos o universalismo das histórias primevas, das histórias primordiais, e passaríamos para as histórias nacionais, aonde conheceríamos então do capítulo 12 até o capítulo 36 a história dos patriarcas, a história de Abraão, de Isaque e de Jacó. E por fim, o livro de Gênesis é fechado com uma história particular. Então, é a história de José, do capítulo 37 ao capítulo 50. Estruturalmente, o livro de Gênesis ele é uma obra-prima. Ele começa na universalidade, mostrando histórias que não têm época, que não têm tempo, mas que são relevantes para todas as épocas e para todos os tempos, do capítulo 1 ao do capítulo 11. Depois ele vai para histórias nacionais, histórias que nos contam a vida dos pais de Israel. E por fim, ele particulariza contando a história de José, o filho querido do patriarca Jacó. O que mais a gente ainda pode falar a respeito de cada uma dessas partes? Muito bem, as histórias primordiais, elas são basicamente 5 histórias. A primeira chama-se Cosmogonia e está retratada no capítulo 1, onde nós vemos a criação do cosmos, a criação da Terra, dos planetas, do Sol, da Lua, das estrelas e do que tem dentro do planeta Terra, não é? Seus mares, seus continentes, sua flora, sua fauna e a coroa de toda essa criação, o administrador de toda essa criação, nós, os seres humanos. Deus nos cria à sua imagem, conforme a sua semelhança, vai dizer o texto, Nos coloca aqui como administradores, como aqueles que vão de forma harmônica, diz o texto original, governar, gerenciar tudo isso, reinar sobre tudo isso com os peixes do mar, com as aves dos céus, com os animais, os quadrúpedes, os répteis. Esse era o desejo de Deus, que o homem, em harmonia com o restante da criação, administrasse este planeta. Se tivéssemos feito isso, vamos falar a verdade, talvez não estivéssemos sofrendo com o efeito estufa, com as queimadas, das nossas matas, com a extinção de espécies de animais tão belos, no nosso país e para fora. Mas, enfim, isso é uma outra conversa, Isso é uma ecoteologia, é um outro vídeo, Enfim, então, essa primeira parte, ela começa contando para nós em Gênesis 1 sobre criação, tudo que Deus criou. Depois, Gênesis 2 e Gênesis 3 contam para nós uma antropogonia, contam para nós a história da criação do homem dentro de um jardim, o jardim do Éden. Na realidade, o homem ele é criado fora do jardim, mas assim que ele é criado, Deus constrói para ele o melhor lugar para que ele pudesse viver. E este lugar é o Gan Eden, é o jardim das delícias,
é um lugar onde nada lhe falta. Ele tem árvores frutíferas, ele tem água em abundância, 4 rios circulam aquele pomar, o pomar do Senhor, né? E ali ele deveria então viver em harmonia com a sua companheira, que é criada logo em seguida. Apenas precisava respeitar uma coisa: não comer da árvore do que é bom e do que é mal. Não comer da árvore que vai, né? Da árvore ali da sabedoria, do que é bom e do que é mal. Mas, infelizmente, esse homem, ele come, ele cede à tentação da serpente e ele come, né? E ao comer desta árvore, ele é expulso do jardim. E expulso do jardim, então, conhecemos a história de Caim e Abel, Gênesis 4, quando os filhos de Adão e Eva, eles vão ofertar ao Senhor, mas o filho mais velho, o Caim, infelizmente tem a sua oferta recusada de forma misteriosa. Esse é um dos meus textos preferidos das histórias primordiais. E o Caim fica muito revoltado e acaba descontando a sua revolta em Abel, seu irmão, mata o seu irmão e ele tem por punição vagar pela terra, né? O Abel era um homem pastor, era um pastor de ovelhas, o Caim era um agricultor, e olha que pena terrível a de Caim, né? Se o agricultor precisa ficar na terra, a pena de Caim foi vagar pela terra. Ó, que coisa terrível, né? Mas essa é a nossa, então, terceira história primordial. Após essa terceira história primordial, nós temos uma história muito conhecida, a história do dilúvio. Gênesis 6 até Gênesis 9 é a maior das histórias primordiais, né? E ela então conta para nós que a maldade do coração do homem era tão grande, era tão ampla, era tão extensa, que Deus olha e fala: olha, não tem mais o que fazer com esse pessoal, vou acabar e fazer tudo de novo. Até que ele olha para Noé e os olhos do Senhor se enchem de graça para com Noé, e Deus manda que Noé então construa uma arca, e nesta arca coloque sua família, coloque parte dos animais que foram criados, né? Ele vai selecionar alguns animais ali, dentre todos os criados, para estar dentro da arca, né? E assim fazer uma nova criação, e é isso que acontece. As águas do dilúvio inundam a terra, matam todos os seres viventes que estavam sobre a terra. E aqui tem uma grande discussão rabínica: será que os peixes morreram ou não? Porque afinal de contas o texto diz, não é, que Deus só ia matar todo mundo que estava em cima da terra, mas os peixes estavam debaixo da terra, estavam nas águas, né? E aí alguns rabinos dizem que não, mataram os peixes também, porque as águas do dilúvio, diz o texto, elas eram torrenciais, tumultuosas, e os peixes não conseguiram resistir a correntes de águas tão possantes, então acabaram morrendo também, e Deus fez uma nova criação, até mesmo com novos habitantes dos mares, né? Mas, discussões à parte, isso aí a gente não tem como resolver, porque o texto não nos fala sobre os peixes, né? E nossa última história primordial, após essa história de Noé, que é uma história muito bonita, começa com uma carga dramática muito grande, né? Deus querendo destruir com tudo, mas termina de uma forma muito bonita, Deus fazendo um pacto com Noé e dizendo para Noé: Noé, toda vez que você olhar para o arco-íris, olha, lembre-se, eu não vou destruir a terra com água novamente. Eu vou preservar esta terra. Nossa última história primordial foi a história da Torre de Babel, que conta então a história de um povo que surge, né? Alguns vão dizer que são 300, 400 anos após o dilúvio. Esse grupo de pessoas vai para as planícies de Sinear e lá então, Sinar, né? E lá então eles querem construir uma torre alta, né? E essa torre alta tinha uma função muito específica: não fazer com que eles fossem espalhados sobre a terra, descumprindo a ordem que Deus havia dado a Noé, que Deus primeiro havia dado a Adão em Gênesis 1, né? Mas depois deu a Noé em Gênesis capítulo 9, eu creio, falando para ele: olha, Noé, agora é hora de você
e seus filhos crescerem e multiplicarem e se espalharem sobre a terra, pois esses homens se recusaram a cumprir a ordem de Deus, né? Queriam viver todos juntos num único lugar, tendo uma torre alta que, mesmo que eles se afastassem, conseguissem reuni-los novamente. Pois bem, Deus não concordou com isso e desce, separa a língua, e aí os povos, eles necessariamente, né, os grupos, né, necessariamente têm que se espalhar e formar então novos povos, né? Então essas são as histórias primordiais de Gênesis 1 a 11. A cosmogonia, Gênesis 1, antropogonia, Gênesis 2, 3. Caim e Abel, o primeiro fratricídio em Gênesis 4. Depois nós temos o texto do dilúvio em Gênesis 6, 9. E por fim temos Gênesis 11, o texto da Torre de Babel. O finalzinho do texto noético, né, vamos dizer assim, Gênesis 11 ali, nós começamos a ter então a apresentação de Abraão e abrimos um novo bloco de textos da Bíblia hebraica chamado as histórias patriarcais, que se estendem de Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 36 e vão contar as histórias, os dramas, os acertos e os desacertos de 3 homens: Abraão, pai de Isaac, né, e o avô de Jacó. E essas histórias são histórias muito densas. A história de Abraão a gente conhece, né? Um homem que de repente ouve o chamado do Senhor e se sente impelido a seguir o chamado de Deus. E seguindo o chamado de Deus, ele então, né, contra todas as expectativas, tem o seu maior desejo atendido, que é ter um filho com a sua esposa, a sua amada esposa Sara. E apesar de ter tentado acelerar um pouco, né, o caminho com Agar, tendo Ismael como filho primeiro, ele tem o seu filho da promessa com Sara. E de Sara nasce então o querido Isaac. E o Isaac, ele passa por um momento dramático, né, com o seu pai. Quase Deus pede a Abraão que entregue o seu filho amado, né, a ele, que o leve a Moriá e o sacrifique. E o Abraão passa por essa prova de fé, né? Quando ele chega em Moriá, que Deus vê que ele ia realmente fazer aquilo que foi mandado, Deus manda um anjo e o anjo fala: Abraão, Abraão, não toca no menino, não toca no menino, Deus tem outros planos para ele, né? Muitas vezes a gente também se acha em situações de morte, mas Deus tem para nós novos planos. Deus tem para nós planos de vida, planos de abundância, planos que nós nem mesmo imaginávamos que seríamos dignos. Então, a história de Isaac, ela é uma história curtinha, é a história mais curta dos patriarcas. Tem 2 capítulos, né? 25 e 26. E depois, né, a história do Isaac é uma história simples, é uma história na qual nós temos como centro o nascimento dos seus filhos, né? E os seus filhos ali, o seu filho Jacó, né, o Esaú e o Jacó, os gêmeos, né? E o grande patriarca aqui não é o Esaú, é o Jacó, né? O Jacó, ele é o patriarca por excelência das tribos que moravam ao norte do território de Israel. E o Jacó, ele é o cara das experiências com Deus. Abraão também teve muitas experiências com Deus, mas o Jacó, ele viu anjos subindo e descendo numa escada, ele teve experiências transformadoras com o seu tio Labão, quando ele esteve lá, né, morando com o seu tio, e aonde a mão dele tocava, ali prosperava. Assim também pode ser conosco, aonde tocar a nossa mão, ali também pode ser uma bênção. Isso é bíblico, está lá em Deuteronômio, capítulo 27, 28, né? Então, o Jacó, ele é o último patriarca, né, que é abordado neste bloco, nesse bloco central do livro de Gênesis, das histórias patriarcais ou das histórias nacionais. E o Jacó, ele é um exemplo de superação. Ele precisou, por conta
da raiva do seu irmão, fugir para a casa do seu tio Labão, e lá ele reconstruiu a sua vida, fez a sua família, enriqueceu, teve muito gado, e Deus fala para ele que ele tem que voltar. E ele volta, e ele se reconcilia com o seu irmão, e ele passa a viver ali na terra de Canaã, na terra prometida de Deus para o seu avô Abraão. Olha que coisa bonita, né? E o último bloco do livro de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50, é a história de José, do filho mais querido, né, do Jacó. E a história de José é uma história muito bonita, é a história de um rapaz que Deus dá a ele sonhos. E os sonhos são sonhos proféticos, são sonhos que revelam a ele o seu próprio futuro. E assim como o seu pai, o Jacó, o José também foi um grande vencedor, porque ele também sofreu muito com o ciúme dos seus irmãos, chegou a ser vendido como escravo para o Egito, mas lá no Egito, naquela terra estrangeira, com a bênção de Deus, ele se superou. E ele se superou de tal forma, Deus o abençoou de forma tão grandiosa, que ele se torna o segundo homem do Egito e livra o Egito de uma grande fome. E nessa de livrar o Egito de uma grande fome, os seus irmãos que sofriam fome na terra de Canaã souberam. Olha, no Egito parece que a coisa está melhor, e eles vão até lá. E o Jacó, quando vê os irmãos, ele resolve dar uma lição aos irmãos, né? Ele resolve dar uma torturadinha nos irmãos e fala, ó, só vou ajudar vocês se vocês trouxerem o pai de vocês aqui. E ó, vocês vão lá para a casa de vocês, tragam o pai de vocês, mas o irmão mais novo fica. Pronto. Aí que foi desesperador, né? Mas os irmãos acabam se reconciliando. José acaba tendo misericórdia dos seus irmãos, perdoando os seus irmãos. E acaba o nosso livro de Gênesis com todos os irmãos em volta de Jacó, né? Com todos os filhos ali, agraciados, né? À volta do pai. Essas histórias do livro de Gênesis, elas nos mostram duas coisas muito importantes: amor e perdão, né? Deus é um Deus de amor e por amor criou todas as coisas. Mas Deus também é um Deus de perdão, porque apesar do homem pecar, apesar do homem errar para com Deus e para com o seu semelhante, Deus o perdoa. Deus nos deu a capacidade de perdoar. Deus nos deu a capacidade de amar e de perdoar todos aqueles que, de certa forma, nos magoam, nos entristecem. E esse deve ser mesmo o nosso caminho, um caminho de uma espiritualidade baseada no amor e do perdão. Espero que você tenha gostado deste episódio do Livro da Semana e que tenha sido também despertado para a leitura deste livro tão especial que é o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Deus te abençoe.